Eu podia começar devagar, mas não vou. Não tem como florear uma vida que já nasceu quebrada. Então vou te jogar logo na cena que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu encolhida num canto, com as mãos tampando o ouvido, e minha mãe ajoelhada no chão segurando a barra da calça do meu pai, enquanto ele gritava que ia deixar a gente sem comida se ela não calasse a boca. Ele chutava a mesa como se fosse inimiga, derrubava prato, copo, tudo pelo chão. E minha mãe só dizia sim, senhor, com aquele olhar que implorava por piedade. Depois que ele se cansou de gritar, arrastou ela para o quarto e bateu a porta. Eu fiquei ali, olhando para os cacos do prato e pensando que a gente era igual àquilo, quebrada, mas ninguém se importava em juntar. Meu nome é Nair Gomes, mas pode me chamar de Dona Nair. Tenho 84 anos hoje. Nasci e cresci em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, bem longe de Minas. E antes que alguém pense que interior é sinônimo de tranquilidade, deixa eu te contar. A única paz que existia na minha casa era quando ele dormia de porre. Fora isso, era inferno puro. Eu vivi a infância e a juventude inteira trancada dentro de casa. Trancada mesmo, não é força de expressão. O portão tinha corrente grossa, daquelas que a gente só vê em porteira de fazenda, e a chave vivia no bolso dele. Era o barulho que eu mais temia, o tilintar daquela chave quando ele chegava. Não importava a hora, não importava se o sol estava rachando ou se a noite estava preta feito breu. Aquele som era aviso de que vinha coisa ruim. Meu pai era ciumento até o osso. Para ele, mulher não precisava de rua, não precisava de amiga, não precisava nem de vizinha para trocar duas palavras. Mulher direita não dá papo para ninguém, ele dizia. E se via minha mãe acenando para o vizinho, pronto, o resto do dia virava desgraça. Eu e minha mãe éramos prisioneiras e sabíamos disso, mas ninguém lá fora ousava perguntar nada. Vizinhos se faziam de cegos, e eu entendi cedo que no mundo adulto covardia é moeda forte. As refeições eram sempre um espetáculo de medo. Eu e minha mãe sentávamos, caladas, mastigando devagar, sem olhar muito nos olhos dele. Se o sal estava pouco, vinha a bronca. Se estava muito, vinha a bronca também. Às vezes, eu engolia seco só de ouvir a respiração pesada dele, esperando qual seria a reclamação da vez. Minha mãe, coitada, sempre tentava sorrir para disfarçar a tensão. Sorriso forçado, daquele que nem chega nos olhos. E eu, criança besta, fingia acreditar para aliviar o peso dela. E as noites, meu bem, as noites eram ainda piores. O ritual era sempre o mesmo. Ele terminava a pinga, apagava o cigarro no chão e arrastava a mãe para o quarto. Eu ficava deitada, de olhos arregalados, esperando ouvir os gritos. Não precisava ver, porque os sons já diziam tudo. O ranger da cama, o choro abafado da minha mãe, o silêncio depois, como se ela tivesse morrido um pouco mais por dentro. Quando ele finalmente dormia, roncando pesado, ela saía do quarto, ia até a cozinha beber água e fingia que tinha apenas tido um pesadelo. Eu olhava para ela com os olhos cheios de pergunta, mas ela sempre dizia: "Tá tudo bem, minha filha." Só que eu via o rosto molhado, a boca tremendo, as mãos apertando o avental para segurar o choro que ela não queria mostrar. Foi assim que cresci, vendo minha mãe virar atriz sem nunca ter pisado num palco. Ela sorria para mim de manhã, cantava uma cantiguinha qualquer enquanto lavava roupa, fingia que nada tinha acontecido na madrugada. Era a forma que ela encontrou de me proteger. Só que eu, mesmo pequena, sabia que felicidade verdadeira não se fabrica. E aquilo que ela fazia era só um remendo para que eu não me quebrasse tão cedo. Eu aprendi a viver em silêncio, silêncio de corpo e alma. Não podia contar para ninguém, não podia nem olhar para as pessoas na rua quando ele raramente me levava junto. E cada vez que a corrente do portão tilintava, era como se o mundo dissesse: "Menina, teu lugar é dentro, calada e presa." Minha primeira lembrança forte não é de brinquedo, não é de aniversário, não é de abraço. É da minha mãe chorando baixinho na madrugada, com os olhos vermelhos depois que ele saiu do quarto. Eu fingia que dormia, mas nunca dormia de verdade. Ficava deitada, segurando a respiração, rezando baixinho para que Deus tivesse piedade dela. E de mim também. Eu cresci dentro de um teatro de horrores, só que sem plateia para aplaudir, sem cortina para fechar e sem ninguém para interromper a peça. O palco era nossa casa, o diretor era meu pai e a vítima principal sempre foi minha mãe. Eu era a figurante que via tudo de camarote, sem direito à fala. As pessoas acham que criança não percebe. Se soubessem. Eu via cada detalhe, cada mudança no tom da voz dele, cada olhar de medo dela.
A rotina era previsível. Ele chegava, a chave tilintava no dolço e pronto, já sabíamos que vinha tempestade. Não importava se era manhã, tarde ou noite, aquele barulho era aviso de desgraça. Eu e minha mãe nos olhávamos rápido, como quem diz, se prepara. Ele não precisava de motivo. Bastava o feijão não estar quente, a toalha não estar dobrada do jeito que ele gostava, ou simplesmente a cachaça ter queimado demais a garganta. A raiva dele era um bicho solto que sempre encontrava onde morder. E minha mãe, coitada, era o alvo preferido. Eu a vi levar tapa na cara, puxão de cabelo, empurrão contra a parede e ainda assim abaixar a cabeça e pedir desculpa. Não porque ela achava que estava errada, mas porque sabia que se retrucar seria pior. Ela se calava por medo, e se calava também por mim. Eu aprendi a ler o rosto dela como quem decifra um mapa secreto. Depois que ele a arrastava para o quarto e a porta batia, eu ficava deitada de olhos arregalados, esperando o barulho cessar. O ranger da cama, o choro abafado, os gritos dele mandando ela se comportar. E quando finalmente saía, roncando ou acendendo outro cigarro, minha mãe voltava para a cozinha. O cabelo desgrenhado, o vestido amarrotado, os olhos vermelhos. Ela fingia um sorriso, passava a mão no meu rosto e dizia: "Tá tudo bem, minha filha." Eu fingia acreditar, porque o que eu podia fazer, se eu perguntasse, era pior. Então a gente fingia juntas. Ela que estava bem, eu que acreditava. Nunca vi minha mãe dormir direito. Ela se deitava, mas era só o corpo, porque a alma ficava acordada. Eu ficava deitada perto dela, ouvindo cada soluço que ela tentava engolir. Ela mordia o lençol, rezava baixinho, às vezes tremia como se estivesse num pesadelo. Eu, menina, fazia de conta que dormia, só para ela não carregar ainda mais peso sabendo que eu estava acordada. Mas eu ouvia tudo. Eu sempre ouvia. A nossa vida era isso, uma prisão com correntes por fora e outra pior por dentro. As correntes de ferro prendiam a porta e o portão. As correntes invisíveis prendiam a nossa boca, a nossa liberdade, o nosso futuro. Eu sabia que éramos prisioneiras, mas ninguém acreditaria se eu contasse. A cidade inteira respeitava meu pai, e se alguém via alguma coisa, fingia que não via. Vizinhos covardes, parentes sumidos. Todo mundo preferia se calar, porque é mais fácil tapar os olhos do que meter a mão na dor dos outros. Teve uma noite que nunca saiu da minha memória. Ele chegou mais cedo do que o costume, batendo a corrente do portão com força. A gente estava na cozinha e minha mãe até arriscou rir de uma besteira que eu disse. Um riso leve, raro, bonito. Mas o som do ferro acabou com a cena uns segundos. O sorriso dela morreu antes mesmo de terminar. Olhamos uma para outra e ela apertou minha mão embaixo da mesa. Era o aviso silencioso. Finge que nada aconteceu. Ele entrou já gritando, acusando ela de coisas que nem existiam. Eu fiquei parada, mastigando um pedaço de pão que parecia virar pedra na boca. Ela baixou a cabeça, disse sim, senhor 3 vezes e pronto. Cena encerrada, vida em suspenso. Com o tempo, eu fui entendendo que felicidade na nossa casa era igual visita inesperada. Chegava de repente e ia embora rápido. Minha mãe tentava fabricar alegria do nada, cantarolava uma modinha enquanto lavava roupa, inventava histórias sobre princesas, me fazia acreditar que o mundo era maior do que aquelas paredes. Mas a verdade é que tudo era encenação. O sorriso dela era maquiagem para esconder a dor. E eu, criança, aprendi cedo que até o sorriso pode ser mentira. Ela nunca me deixou ver o fundo do poço dela. Nunca contou detalhes, nunca deixou escatar mais do que eu já percebia. Mas eu sabia. O corpo dela dizia, os olhos marejados diziam, o silêncio depois que ele saía do quarto dizia. E eu cresci ouvindo esses silêncios. Eles gritavam mais do que qualquer briga. Um dia, me lembro bem, ela estava lavando roupa e a água escorria mais do que o normal pelo rosto. Eu perguntei se estava chorando. Ela sorriu, disse que era só o sabão que ardia os olhos. Eu sabia que era mentira, mas fingia acreditar, porque se eu insistisse, ela quebrava por dentro, e eu não queria ver minha mãe quebrada além do que já estava. Eu cresci assim, comendo em silêncio, fingindo acreditar nos sorrisos dela, ouvindo preces sussurradas na madrugada e me acostumando a nunca esperar nada da vida. Enquanto as outras meninas brincavam na rua, eu contava quantos segundos levava para a corrente do portão tilintar. Enquanto as vizinhas faziam boneca de pano, eu aprendi a diferença entre o soluço abafado e o soluço desesperado da minha mãe. Na minha casa, corrente não era só coisa de segurar portão de fazenda. Era rotina, era regra, era sentença.
Meu pai não confiava nem na própria sombra, então o jeito dele de garantir a honra da família era nos prender como se fôssemos bicho. O portão da frente tinha sempre uma corrente grossa, pesada, dessas que fazem barulho só de mexer. E de vez em quando ele ia além, trancava as portas internas, como se quisesse ter certeza de que nem dentro da própria prisão a gente tinha liberdade de andar. Eu cresci sabendo que minha vida cabia num espaço de paredes descascadas e ferro rangendo. E sabe qual era a desculpa dele? Que a cidade estava cheia de homens maus. Vocês não entendem, o mundo lá fora é podre, só eu posso proteger vocês. Era o discurso preferido dele. Ah, claro, a gente acreditava. Quem não acreditaria, né? O mesmo homem que gritava, que levantava a mão, que fazia minha mãe chorar a noite inteira, dizia que era o protetor. Se isso era proteção, eu prefiro até o perigo. Só que naquela época eu não tinha escolha, e minha mãe muito menos. A gente vivia com medo até do riso. Rir alto, então, era proibido. Uma vez eu deixei escapar uma gargalhada porque minha mãe inventou uma historinha engraçada para me distrair. Não deu nem tempo de terminar o riso, ele apareceu na sala feito sombra maldita, perguntando de que a gente estava rindo. Minha mãe, rápida, disse que era de uma lembrança boba dela e forçou um sorriso para ele. Eu nunca mais esqueci o gelo que correu na minha espinha naquele dia. Depois disso, aprendi que até a alegria precisa ser cochichada. Minha mãe era o que me mantinha sã. Sem ela, eu tinha virado pedra. Ela inventava brincadeiras com qualquer coisa. Tampinhas de garrafa viravam bonequinhas, pedaços de sabão se transformavam em blocos de casinha, e histórias improvisadas enchiam o silêncio que ele deixava quando saía. Eu via que o sorriso dela era forçado, que a voz às vezes tremia, mas eu entrava no jogo. Porque eu sabia, aquilo não era diversão, era sobrevivência. Ela fazia teatrinho não porque tinha vontade, mas porque precisava me salvar de enlouquecer. E o meu pai? Ele tinha mania de vigiar. Não precisava abrir a boca, bastava um olhar atravessado que já fazia a gente se calar. Às vezes, ele se encostava na porta e ficava só olhando, como se estivesse avaliando se a gente estava obedecendo ou não. Se minha mãe deixava escapar um suspiro mais pesado, pronto, vinha a ameaça. Quer ver o que eu faço se continuar com essa cara? E ela mudava a expressão na mesma hora, inventava um sorriso torto, fazia de conta que estava tudo bem. Eu só fui entender muitos anos depois, ela fingia felicidade não para agradar ele, mas para me proteger. Era a coragem dela disfarçada de covardia. Às vezes, de noite, quando a casa parecia dormir, a gente sussurrava. Minha mãe encostava o rosto no meu e dizia baixinho: "Só aguenta, minha filha, que um dia a gente se livra." Essas palavras eram minha única esperança. Eu não sabia como nem quando, mas acreditava porque precisava acreditar. Era como se cada vez que ela falava isso, ela colocava um pedacinho de força dentro de mim. Mas a realidade não deixava esquecer onde estávamos. As correntes tilintavam sempre que ele mexia no portão. O barulho do ferro arrastando era aviso de que a prisão continuava firme. O coração batia forte toda vez que eu ouvia a chave girar. E quando ele arrastava minha mãe para o quarto, eu sabia que vinha mais uma noite de lágrimas abafadas. Eu ficava deitada, fingindo dormir, mas o sono nunca vinha. A parede fina não escondia nada. Eu ouvia os gritos dela sendo sufocados, ouvia o ranger da cama, ouvia o silêncio pesado que vinha depois. E quando ela voltava, horas depois, com o rosto lavado de choro, me abraçava forte, como quem pede desculpa por me deixar sozinha. Eu me agarrava nela com força, sentindo o coração dela bater acelerado, como se ainda estivesse correndo da dor. A gente se deitava juntas e ela cantava baixinho, uma cantiga qualquer, mesmo com a voz embargada. Eu fechava os olhos, fingindo acreditar que aquilo era normalidade. Mas eu sabia, eu sempre soube. Minha infância foi isso, uma prisão de ferro por fora e uma prisão de dor por dentro. Não tinha quintal, não tinha amigas, não tinha futuro. Só tinha correntes, chaves, gritos, lágrimas e o sorriso inventado da minha mãe. Te falar, meu bem, se o diabo tivesse cheiro, seria de cachaça. E eu falo isso porque vivi anos com esse odor impregnado nas paredes, na roupa de cama e até no cabelo da minha mãe.
Era só aquele bafo entrar pela porta que a gente já sabia. A paz, ou o que restava dela, tinha acabado. O cheiro da pinga era como sirene de ambulância, anunciava desgraça antes mesmo dela chegar. Meu pai nunca precisou de muito incentivo para ser bruto, mas depois que se casou de vez com a garrafa, ficou impossível. Ele chegava tropeçando, a chave batendo contra a fivela do cinto e o olhar carregado daquela fúria que não precisava de motivo. Bastava o feijão não estar quente ou o arroz ter grudado no fundo da panela para a casa virar ringue. Não vou mentir, às vezes o motivo era mais ridículo ainda. Um dia, quebrou uma cadeira só porque achou que a mãe tinha olhado diferente quando o vizinho passou na rua. Pois é, vizinho nem sabia que existíamos, mas ela pagava a conta assim mesmo. E no meio das explosões, lá vinha a frase de efeito dele, repetida como se fosse reza. Vocês duas só estão vivas porque eu deixo. Olha que homem generoso, né? A gente devia agradecer de joelhos, talvez até mandar rezar em nome da paciência dele. Eu, pequena, ficava pensando, se isso é estar viva, imagina se ele resolvesse que não merecíamos. Naquela época não existia essa história de dia bom. A régua era outra, dia ruim e dia menos ruim. Os menos ruins eram aqueles em que ele chegava cambaleando, mas capotava de sono antes de abrir a boca. Nesses, minha mãe até se arriscava a me contar alguma história baixinho, como se fosse pecado rir, mas eram raros. Na maior parte das vezes, o barulho da chave era sinal de inferno. Minha mãe, essa mulher foi atriz sem nunca pisar num palco. Era uma artista do improviso. Sabia esconder hematomas como quem esconde joias. Um lenço cobrindo o braço, uma manga comprida mesmo debaixo do calor de 40 graus, o cabelo solto caindo sobre o rosto. E, principalmente, aquele sorriso inventado que ela usava como escudo. Não me enganava. Eu percebia, mas aceitava, porque o sorriso era mais para mim do que para ela. Era o jeito dela dizer, não desmorona agora, minha filha, segura firme que a gente ainda respira. A casa, que já era prisão, virou campo minado. Ele gritava sem motivo, quebrava prato, chutava panela, arremessava o banco da cozinha só porque a pinga tinha queimado mais do que o normal. Teve uma vez que a lamparina voou contra a parede porque a luz não estava direita. A chama quase pegou na cortina e minha mãe, com a calma de quem já acostumou com o perigo, abafou o fogo com um pano molhado. Eu, parada no canto, tentava não chorar. Choro era proibido. Lágrima era provocação, e provocação era convite para o castigo. Aos poucos, aprendi a ler o destino da noite só pelo som dos passos dele. Era como previsão do tempo, mas sem erro. Passos arrastados, firmes, acompanhados do barulho da chave batendo, era inferno. A gente podia esperar gritos, pancada na mesa e ameaça. Passos mais desajeitados, tropeçando, como quem não tinha forças nem para xingar, era trégua. Ele ia direto para o quarto e desabava sem espalhar veneno, mas nunca era paz. Paz era artigo de luxo e na nossa casa não tinha disso. Uma noite, lembro como se fosse agora, ele chegou tão bêbado que mal conseguiu atravessar o portão. Caiu sentado no degrau, rindo sozinho e depois levantou para começar a gritaria. Falou por quase 1 hora sem dizer nada com sentido, mas cada palavra era um soco no ar. Minha mãe, paciente como santa, ficou de pé, ouvindo e concordando com tudo. Quando ele cansou, jogou o copo no chão e disse: "Vocês deviam agradecer a Deus por eu não largar vocês duas na rua." Eu, dentro de mim, pensei, se rua fosse liberdade, que largasse, mas guardei o pensamento, porque naquela casa até pensamento alto parecia perigoso. E olha, eu era nova, mas já entendia que minha mãe carregava o peso de 2 vidas. Ela se esforçava para sorrir para mim, mesmo com o corpo doendo. Tentava manter a casa limpa, a comida pronta, a conversa amena, como se um dia aquilo fosse normal. Só que eu via o tremor nas mãos dela, a forma como escondia os braços, os olhos inchados. E ainda assim, nunca me deixava ver o fundo do poço. Ela me entregava só a superfície, o resto ela guardava para si. Foi nessa época que aprendi uma habilidade que carrego até hoje: identificar o futuro pelo barulho dos passos.
Enquanto outras meninas sabiam diferenciar brincadeiras de boneca e modas de vestido, eu sabia diferenciar trégua e inferno pelo som de um sapato arrastando no chão. Tem coisa que dispensa legenda. O corpo entende antes que a cabeça possa formular qualquer palavra. E eu aprendi cedo a decifrar sinais que ninguém me ensinou. Não era grito, não era tapa, não era corrente tilintando. Era o olhar dele. Um olhar que mudou de figura de um tempo pra cá. Até então, eu já estava acostumada com raiva, brutalidade, desprezo. Isso eu conhecia de sobra. Só que agora tinha algo a mais, algo torto, que fazia minha pele se arrepiar como se eu tivesse sido avisada de um perigo sem ver de onde vinha. Ele passou a arrumar desculpas para me chamar. Antes, eu era quase invisível para ele. Só lembrava de mim quando queria me dar bronca por qualquer bobagem. Mas, de repente, parecia querer me incluir. Vem cá, menina, vou te ensinar a arrumar a mesa do jeito certo. Senta aqui, preciso te mostrar como uma moça direita se comporta. Ou então inventava que precisava da minha ajuda para buscar coisa nenhuma, só para me ter perto. E eu por dentro sabia que aquilo não era cuidado, era pretexto. Não me enganava, eu tinha virado alvo. Não alvo de pancada, isso eu já via minha mãe ser há anos. Alvo de algo mais sombrio, que eu não sabia nomear ainda. E não precisava nomear. Bastava o jeito que ele me olhava, demorando um pouco demais, com aquele sorriso meio torto, meio cínico. Sorriso que não tinha nada a ver com alegria. Minha mãe, que parecia ter antena de pressentimento, percebeu antes mesmo de eu entender. Ela não dizia em voz alta, mas os gestos falavam. Passou a inventar tarefas sem parar. Ajuda a mãe a catar o feijão. Vem cá segurar a roupa no varal. Lê essa cartinha para mim. Qualquer coisa servia para me manter ocupada e longe dele. À noite, dormia colada comigo. Às vezes, acordava no meio da madrugada e percebia que ela nem tinha fechado os olhos. Só ficava ali me olhando, como se pudesse me vigiar contra um perigo que rondava até no escuro. Era estranho, porque ela nunca me contava tudo, mas eu entendia pelo silêncio. A cada vez que o olhar dele me atravessava, minha mãe encontrava uma desculpa para me puxar para o lado dela. Se ele dizia, senta aqui que quero conversar, ela respondia rápido, deixa que eu ajudo, ela tá cansada. Ou então, vai deitar cedo, amanhã tem muito o que fazer. Ela se metia no meio, sem medo de apanhar mais, só para me salvar de ficar sozinha com ele. E eu, mesmo sem entender por completo, sentia o desconforto crescer. Era como viver num quarto cheio de fumaça. Você não vê fogo nenhum, mas o ar já está pesando, queimando o pulmão. Eu vivia em alerta constante, sem conseguir relaxar nem para brincar sozinha. Até as poucas histórias que minha mãe inventava para distrair pareciam carregadas de tensão, porque qualquer risadinha mais alta podia chamar ele, e aí o momento se desfazia. A pior parte era fingir normalidade. Ele chegava com aquele olhar atravessado e eu tinha que sorrir amarelo, como se não tivesse percebido nada. Minha mãe também sorria, mas eu sabia que por dentro ela gritava. O teatro virou nosso modo de viver. E quanto mais ele inventava desculpas para me ter por perto, mais a gente se agarrava nessa encenação barata. Nunca vou esquecer de uma vez em que ele me chamou para conversar como gente grande. Minha mãe largou a panela do feijão fervendo e veio junto, fingindo que precisava secar o chão da sala. Ele não gostou, claro, mas ela ficou ali mesmo assim, com aquele olhar que dizia, pode me bater, mas não deixo ela sozinha. Eu entendi, sem que nenhuma palavra fosse dita, que minha mãe estava me salvando. E assim a rotina foi mudando. O medo que antes era só do grito e da pancada ganhou nova forma. Agora tinha esse silêncio pesado, esse olhar estranho, esse desconforto que eu não conseguia nomear. Não era medo de apanhar, era medo de algo pior, algo que eu não sabia explicar, mas que já morava dentro de mim como uma sombra. Minha mãe cochichava, nas raras horas em que podíamos falar baixinho sem ser ouvidas. Só aguenta, minha filha, um dia a gente se livra. E eu me agarrava a essa promessa como quem se agarra a uma tábua no meio da enchente. Não porque eu acreditava de verdade, mas porque era a única coisa que me mantinha de pé. Naquele tempo, eu não sabia explicar, mas eu já entendia que algo muito errado estava por vir. Se antes já parecia cadeia, agora era manicômio. Meu pai passou a ditar até o jeito que a gente respirava dentro daquela casa.
Era ele quem dizia o que a gente ia comer, o que vestir, quando falar e até como mastigar. Acredite, até mastigar tinha regra. E olha que eu não tô exagerando. Se ele achasse que eu estava demorando demais, perguntava se eu estava escondendo comida no dente para depois sair oferecendo para o vizinho. Vizinho esse que eu nunca nem vi de perto, porque graças às correntes eu só conhecia a rua pelo barulho dos carros e pelas risadas que vinham de longe. A mesa era o território preferido dele para impor autoridade. O prato tinha que ser servido exatamente do jeito que ele queria. Primeiro o arroz, depois o feijão, depois a carne. Se a ordem mudasse, vinha a bronca. Se a carne estivesse menor do que ele achava que merecia, pronto, minha mãe ouvia um sermão inteiro sobre ingratidão. Teve uma vez que ele jogou a travessa inteira no chão só porque a farinha tinha acabado e minha mãe não tinha como providenciar mais. E no meio da sujeira toda ainda gritava: "Vocês duas só tão vivas porque eu deixo", como se fosse favor dele não enterrar a gente no quintal. Roupa, então, virou símbolo de obediência. Eu só podia usar vestidos simples, sem laço, sem enfeite. Qualquer coisa que chamasse atenção era provocação. Minha mãe era obrigada a andar sempre coberta, manga comprida até no calor do interior paulista, porque ele dizia que mulher de braço de fora era convite para vagabundo. Eu lembro de uma vez que uma tia distante trouxe um vestido para mim. Eu nem cheguei a experimentar. Ele rasgou na frente da gente e disse que não queria mulherzinha se achando dentro de casa. Ficou todo mundo em silêncio, como se aquilo fosse normal. E o silêncio, esse virou regra de ouro. Não podia rir alto, não podia conversar muito, não podia nem cantarola. Conversa demais é coisa de fofoqueira, ele dizia. Então a casa virou um cemitério de palavras. O único barulho que se ouvia era o da chave batendo contra a fivela do cinto, o copo sendo posto na mesa, a cadeira arrastando no chão. Até o vento parecia pedir licença para passar pelas frestas. E para garantir que o silêncio virasse lei, vinham as ameaças. Não eram raras, não eram leves. Ele olhava para minha mãe com aquele rosto duro e soltava: "Se não obedecer, você vai ver do que eu sou capaz." E a gente já sabia, ele era capaz de tudo. Minha mãe, baixando a cabeça, respondia sempre a mesma coisa: "Sim, senhor." Mas eu vi o tremor na mão dela, o suor escorrendo pela nuca, a lágrima contida que ela engolia junto com a palavra. Até que um dia minha mãe tentou fazer o que parecia impossível, pedir ajuda. A vizinha bateu palma no portão, oferecendo uns ovos de galinha. Eu estava na cozinha quando ouvi minha mãe abrir a janela e, num sussurro desesperado, deixar escapar: "Me ajuda, pelo amor de Deus." A vizinha congelou, fingiu que não ouviu, colocou o cestinho no batente e saiu quase correndo, sem olhar para trás. Eu nunca vou esquecer o olhar da minha mãe fechando a janela, com as lágrimas já brotando, mas sem poder chorar alto. Ali eu entendi de vez: ninguém queria se meter. O mundo lá fora podia ouvir, mas preferia se fingir de surdo. E eu descobri, na marra, que covardia em vizinho é tão afiada quanto faca na mão de agressor. Depois disso, minha mãe nunca mais tentou. Virou regra o silêncio absoluto. O isolamento ficou ainda mais sufocante. A casa era nosso mundo inteiro. Não tinha rua, não tinha praça, não tinha igreja, não tinha amiga, nada. Só aquelas paredes descascadas, a corrente grossa no portão e o olhar dele rondando cada canto como se fosse dono não só da casa, mas também do ar que a gente respirava. Às vezes, chegava até a ser cruel ouvir o som da vida do lado de fora. Risadas de crianças correndo, gente conversando na calçada, o sino da igreja tocando. Tudo parecia pertencer a um universo que não era o nosso. Eu e minha mãe éramos como fantasmas. Existíamos, mas ninguém via. E no meio disso tudo, ele repetia a frase que parecia ter orgulho de dizer, sempre olhando firme para nós duas: "Vocês são minhas e ninguém toca no que é meu." Falava como quem recitava uma vitória, como se ser dono de 2 vidas fosse medalha de ouro. E eu, menina, engolia o nojo e ficava quieta, porque naquela casa até silêncio tinha medo.
E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. O dia que eu mais temia não chegou com trovão nem com prato quebrado. Chegou em silêncio, daquele silêncio que pesa tanto que a gente sente na pele. Foi numa noite quente, abafada, em que até o vento parecia ter medo de entrar pela janela. Eu estava sentada no canto da sala, tentando ser sombra, enquanto minha mãe lavava a louça em silêncio, como sempre fazia quando ele demorava na rua. O som dos grilos lá fora parecia zombar da gente. De repente, ouvi o barulho da chave no portão. Não era novidade, aquele tilintar metálico era a trilha sonora da minha vida. Mas naquela noite soou diferente. Não era só aviso de mais um porre. Tinha algo de lento, calculado. Meu coração disparou antes mesmo dele abrir a porta. E quando abriu, o cheiro de cachaça invadiu a casa feito fumaça de incêndio. Bastou aquele bafo para eu saber. Alguma coisa muito ruim ia acontecer. Ele entrou cambaleando, mas os olhos não estavam perdidos como de costume. Pelo contrário, estavam fixos, em mim. Um olhar pesado, que queimava. Um olhar que eu não tinha visto antes e que me deixou paralisada. Ele tentou sorrir, mas o sorriso dele nunca foi de alegria, sempre foi de ameaça. "Vem cá, menina, quero conversar", disse arrastando as palavras, mas com firmeza. Eu não mexi um músculo. Minhas mãos suavam, minhas pernas pareciam de pedra. Eu queria desaparecer. Minha mãe, que tinha um radar para perigo, percebeu na hora. Largou a louça e se aproximou rápido, fingindo calma. "Ela não pode agora, tá passando mal desde cedo", disse tentando sorrir, mas a voz denunciava a aflição. Ele riu de canto, aquele riso que gelava o sangue. "Doente, é? Então eu vou ver se ela melhora comigo." Foi aí que minha mãe entrou em desespero. Se colocou na frente dele como se fosse muralha. "Não, deixa ela. Tá com febre, mal comeu hoje. Melhor não incomodar." Ela falava rápido, como quem inventa desculpas sem tempo de pensar. Ele não gostou. Bateu a mão na mesa com força, fazendo o copo tremer. "Eu sou o homem dessa casa. Quem decide o que é melhor sou eu." Eu tremia, mas minha mãe não recuou. Apertou as mãos, ergueu o rosto e insistiu. "Se o senhor gosta dela, deixa ela descansar, amanhã melhora." Houve um silêncio pesado. Ele me olhava por cima do ombro dela e eu não ousava levantar os olhos. A casa inteira parecia prender a respiração. Por um instante, achei que ele ia empurrá-la para o lado. Mas, talvez pela bebida, talvez por cansaço, acabou desistindo. Resmungou qualquer coisa, chutou a cadeira e foi para o quarto, batendo a porta. Minha mãe me puxou pela mão antes que eu desabasse de medo. Me levou para o nosso quarto, fechou a porta devagar e me deitou na cama. Ela se deitou junto, me abraçando com tanta força que parecia querer me esconder dentro dela. O corpo dela tremia, o coração batia descompassado. Eu senti o choro preso, até que as lágrimas começaram a escorrer e molhar meu cabelo. Ela não fez barulho, chorava baixinho, mordendo o lençol para não deixar escapar som. Eu fiquei imóvel, tentando respirar no mesmo ritmo dela, como sempre fazia para fingir que dormia, mas não dormi. Passei a noite inteira acordada, sentindo o braço dela em volta de mim, ouvindo o soluço contido que ela não conseguia mais esconder. Foi a pior noite da minha vida até então, porque naquela madrugada percebi uma verdade que nunca mais saiu de mim. Nem a presença da minha mãe bastaria para me proteger para sempre. Depois daquela noite em que minha mãe me salvou inventando a febre, nada mais voltou ao que era antes. Não que antes fosse bom, nunca foi. Mas existia ainda um fingimento, um disfarce. Agora não. Agora ele nem se dava mais ao trabalho de mascarar o que queria. O inferno deixou de se esconder nas sombras e passou a andar de peito estufado pela casa. O olhar dele já não era só de raiva, era de posse. E não era posse da casa, do portão ou das correntes. Era posse de gente. Eu comecei a notar as frases que saíam da boca dele com a naturalidade de quem acha que tem direito sobre tudo. "Já tá virando moça, né? Tem que aprender a servir direitinho. Mulher bonita não precisa sair. Mulher bonita é pra ficar em casa, pro dono cuidar." Essas palavras saíam acompanhadas daquele sorriso torto, que me dava vontade de enfiar a cabeça debaixo da terra.
Minha mãe, coitada, parecia adivinhar cada movimento dele. Já não era só medo, era um tipo de radar. Ela via quando o perigo vinha e se enfiava na frente como muralha, mesmo sabendo que o preço seria alto. Cada vez que me protegia, a surra depois era maior. Eu via ela se encher de roupas no calor insuportável, tentando esconder marcas pelo corpo. Via os olhos inchados e fingindo sorriso porque sabia que eu percebia. O teatro dela naquela altura era o único ar que eu respirava. Uma cena nunca saiu da minha memória. Era um jantar, a comida simples, arroz, feijão e um pedaço de carne mais duro que sola de sapato. Ele já tinha bebido e o bafo de cachaça parecia escorrer da boca junto com cada palavra. De repente, começou a reclamar que a comida estava fria. Minha mãe, exausta, respondeu com calma. Fiz o que deu, tá quente ainda. Ele bateu a mão na mesa com tanta força que os talheres pularam e o feijão quase virou no prato. Mulher tem que servir calada, gritou, cuspindo as palavras como se fossem ordem de Deus. Eu fiquei congelada, com o garfo parado no ar. Minha mãe fechou os olhos por um instante, respirou fundo e baixou a cabeça. Eu sabia que ela queria retrucar, mas se fizesse ia apanhar ali mesmo. Então, calou. Engoliu a própria raiva como engolia o feijão, seco e sem gosto. E eu virei vigia da minha própria vida. Passei a viver em alerta constante. Não tinha mais descanso. Cada som era analisado, cada movimento dele era decifrado como senha de sobrevivência. Se os passos eram firmes e arrastados, era noite de inferno. Se eram cambaleantes, talvez viesse trégua, mas nunca paz. Paz era luxo que não entrava naquela casa. O pior era quando ele me olhava de longe, sem falar nada. O silêncio dele era mais ameaçador que qualquer grito. Eu sentia a pele queimar, o estômago virar. Nessas horas, minha mãe sempre inventava algo. Puxava minha mão, me mandava arrumar o quarto, dizia que precisava de ajuda para catar feijão. Eu sabia que era desculpa, mas fingia não perceber, porque se eu mostrasse que entendia, talvez ela quebrasse de vez. E assim os dias se arrastavam. Entre uma ameaça e outra, entre um prato quebrado e um sorriso falso, eu fui me convencendo de que a casa não era mais prisão, era armadilha. E armadilha não deixa saída. Naquela noite que nunca vou esquecer, o silêncio da casa estava pesado. Eu estava deitada, fingindo dormir, enquanto minha mãe rezava baixinho do meu lado. O coração dela batia rápido, como sempre batia nas noites em que ele bebia mais que o normal. Então, ouvi o som seco da chave batendo na porta do meu quarto, um tilintar metálico que gelou meu sangue. A maçaneta girou devagar, o metal arranhou, ecoando no quarto como grito abafado. Eu prendi a respiração. Minha mãe apertou minha mão com tanta força que parecia querer me fundir nela. E eu entendi, naquele segundo, que a proteção dela podia não ser suficiente. O mundo inteiro parecia parado, esperando o que viria. Aquela noite tinha um peso diferente. O silêncio era mais grosso, mais cortante. Nem os grilos se atreveram a cantar lá fora. Eu estava deitada, tentando enganar o sono, quando ouvi o som seco da chave batendo na porta do meu quarto. A maçaneta girou devagar e o frio subiu pelo meu corpo como se tivesse alguém despejando água gelada em mim. A porta rangeu e ele entrou. O cheiro de cachaça encheu o quarto antes mesmo da figura dele aparecer. Os olhos estavam vermelhos, vidrados, mas não havia desorientação nenhuma. Era como se a bebida tivesse acendido nele uma coragem doentia. "Levanta", disse, a voz grossa, arrastada, sem espaço para contestação. Minha mãe, que dormia ao meu lado, pulou da cama antes de mim. Se colocou na frente, como sempre. "Ela tá cansada, deixa ela", tentou, com a voz trêmula. Mas dessa vez ele não se deu por vencido. "Já falei que quem manda aqui sou eu. Sai da frente." Eu senti o coração disparar. O quarto parecia pequeno demais, o ar rarefeito, o chão longe. Minha mãe abriu os braços, como quem quisesse me esconder atrás dela. E aí ele deu um passo à frente. Não havia mais desculpa, mais fingimento. Ele tinha tomado a decisão. Foi nesse instante que minha mãe fez algo que mudou nossas vidas. Os olhos dela percorreram o quarto como quem procura uma saída. E encontraram. Sobre a escrivaninha estava a máquina de escrever que ele mesmo tinha me dado meses antes, com aquele discurso falso de que queria que eu me tornasse uma moça culta. Ironia do destino. O presente dele seria a arma contra ele. Minha mãe, sem pensar duas vezes, agarrou a máquina com as duas mãos. O barulho metálico ecoou quando ela ergueu no ar.
Ele riu, debochado. Vai me bater com isso? Não deu tempo de terminar. O estalo seco do ferro atingindo a cabeça dele foi tão forte que até eu estremeci. Ele caiu no chão, desacordado, um fio de sangue escorrendo pela testa. Eu travei, mas minha mãe não. Ela me puxou pelo braço com a força de quem carrega a vida inteira numa só decisão. Corre! Gritou, e eu obedeci. As correntes do portão eram pesadas, mas naquela hora parecia que até o ferro tinha medo da gente. Minha mãe bateu, puxou, e a fechadura já gasta cedeu com um estalo. O barulho ecoou pela casa, mas não nos importamos. Saímos correndo, descalças, sem olhar para trás. A estrada de terra nos engoliu. O chão áspero cortava a sola dos pés, mas eu nem sentia. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Minha mãe me puxava pela mão e eu só conseguia correr. Atrás de nós, o silêncio da casa parecia gritar. A cada passo, o medo de ouvir o barulho dele vindo atrás era mais forte que a dor nas pernas. O céu estava escuro, sem lua, só algumas estrelas testemunhando nossa fuga. O vento da madrugada batia no rosto, misturado ao gosto de poeira e lágrimas. Eu não via nada além da estreita estrada e o vulto da minha mãe correndo na frente. "Para onde vamos?" perguntei ofegante. "Para casa da sua tia." A voz dela era firme, mesmo ofegante. Não tinha espaço para dúvidas. A caminhada parecia interminável. Cada curva da estrada eu achava que ele ia aparecer, tropeçando de raiva, pronto para arrastar a gente de volta. Eu virava a cabeça o tempo todo, mas só via escuridão. Meu peito ardia, meus pés sangravam, mas eu não parava. Não dava para parar. Depois de o que pareceu uma eternidade, avistamos a pequena casa da tia, afastada da estrada principal. Uma luz fraca escapava pela janela. Minha mãe bateu a porta com força, quase sem fôlego. A tia abriu, assustada, e não precisou perguntar nada. O estado da gente falava por si só. Nos deixou entrar sem uma palavra. Ali, dentro daquela casinha simples, pela primeira vez em anos, senti o gosto da liberdade, mesmo que misturado com medo. A gente não sabia o que viria depois, mas sabia que tinha dado o primeiro passo. Naquela noite, a gente não ganhou a liberdade, a gente arrancou ela à força. Chegar na casa da minha tia foi como atravessar um portal invisível. De um lado, o inferno que a gente tinha deixado para trás. Do outro, um abrigo que parecia salvo-conduto, mas que já carregava seu próprio preço. Eu e minha mãe chegamos arrebentadas, cobertas de poeira da estrada de terra, os pés ralados, o corpo tremendo não só de cansaço, mas daquele medo que cola na pele e não desgruda. Cada passo até ali parecia roubado, como se a qualquer momento ele fosse aparecer atrás da gente, segurando as chaves e mandando a gente voltar. Minha tia abriu a porta com a lamparina na mão. A chama tremia e, junto com ela, o rosto dela. Quando viu a gente, ficou dura como pedra. A boca dela se abriu, mas nenhuma palavra saiu por alguns segundos. "Maria?" sussurrou, chamando minha mãe. "Deixa a gente entrar, por favor." Minha mãe pediu, a voz falhando, como quem implora pelo último gole d'água. Minha tia olhou para os lados, como se tivesse medo que alguém visse. Só então abriu a porta de vez. Rápido, antes que alguém da rua perceba. Por dentro, a casinha era simples, paredes amareladas, um cheiro de café requentado misturado com roupa guardada, chão de madeira gasto. Mas o que mais me chocou não foi nada disso. Foi a janela, aberta. O vento entrava livre, sem corrente, sem chave. Um vento de madrugada, fresco, que bateu no meu rosto e me fez quase chorar. Eu quis correr até ela, esticar os braços, respirar fundo, mas minhas pernas não obedeciam. Eu só sentei no canto, ainda esperando o pior. Minha mãe tentou explicar, mas como explicar o inexplicável? Como colocar em palavras, correntes, portas trancadas, ameaças diárias, o olhar dele queimando por dentro? Ela disse apenas: "Não dava mais. Se eu não saísse hoje, talvez não saísse nunca." Minha tia apertou os lábios, pensativa. Depois baixou a voz, como se tivesse medo que as próprias paredes ouvissem. "Vocês podem ficar, mas tem que ser em silêncio. Nada de contar para os vizinhos, não quero arrumar confusão." O silêncio, de novo. Até no refúgio ele se impunha. Minha mãe não discutiu, aceitou, porque naquele momento qualquer teto que não tivesse o bafo dele já era bênção.
Eu entendi ali que, mesmo longe dele, a gente ainda estava acorrentada por dentro. Naquela noite, dormimos num colchão gasto no chão da sala, eu e minha mãe, juntas como sempre. A diferença era que o silêncio não vinha acompanhado do tilintar da chave, nem do ranger dos passos dele. Mas, mesmo assim, eu não preguei o olho. O medo viajou com a gente. Eu fiquei olhando a janela aberta, convencida de que a qualquer momento a sombra dele ia aparecer no batente. Minha mãe, abraçada em mim, acariciava meu cabelo e sussurrava: "Agora vai dar certo, agora a gente tá segura." Mas a voz dela tremia e o coração batia rápido, igualzinho antes. Eu sabia que ela estava tentando me convencer, não a si mesma. De manhã, o sol entrou sem pedir licença. Eu me assustei com a claridade. Era estranho acordar com a luz natural iluminando meu rosto. Minha mãe me ofereceu um pedaço de pão duro que a tia tinha deixado e sorriu cansada. "Olha só, minha filha, aqui o vento entra sem ninguém brigar." Eu sorri de volta, mas por dentro parecia que as correntes ainda estavam no meu peito. A sensação de liberdade era estranha. Abrir uma janela sem medo parecia luxo. Ouvir o barulho da rua, vozes, risadas, até o galo cantando, soava como música proibida. Mas junto vinha a sombra dele. A cada barulho de cavalo passando, a cada porta que batia na vizinhança, eu estremecia, achando que era ele vindo nos buscar. Mesmo livres, continuávamos prisioneiras. Porque correntes de ferro você arrebenta, mas correntes do peito, essas demoram para soltar. Quem pensa que liberdade chega leve nunca sentiu o peso dela quando vem arrancada na marra. Eu e minha mãe saímos daquela casa correndo, mas o medo veio agarrado no pescoço da gente. E não soltou fácil. A verdade é que, mesmo longe dele, parecia que a corrente ainda estava presa, só que agora por dentro. Minha tia nos acolheu, mas logo deixou claro que não seria fácil. A casa dela era pequena, 2 quartos, sala e cozinha que mais parecia corredor. A gente se ajeitou como deu, um colchão no chão e silêncio constante para não levantar suspeita. Minha mãe, sem tempo nem para chorar, começou a trabalhar quase de imediato. Lavava a roupa para fora, esfregando o pano em bacia de sabão até as mãos rachar. Eu lembro de ver as unhas dela sempre curtas, os dedos inchados, a pele vermelha de tanto roçar no sabão grosso. E ela, mesmo cansada, dizia sempre a mesma coisa: "Vale a pena, é melhor cansar lavando roupa do que viver presa." Eu via nos olhos dela que acreditava. E eu, ainda assustada, me agarrava nessa fé emprestada. Eu, pela primeira vez, fui colocada numa escola. Não esqueço do primeiro dia. Entrei na sala e parecia outro planeta. Crianças rindo, correndo, conversando alto. Eu me senti um peixe jogado fora d'água. Não sabia onde sentar, não sabia o que responder. Quando alguém ria mais alto, eu encolhia no banco. Quando um menino puxava assunto, meu coração disparava como se fosse perigo. E era só brincadeira, mas na minha cabeça, homem nenhum podia se aproximar sem que fosse ameaça. A professora tentou me integrar, mas eu era um enigma. Enquanto as outras meninas desenhavam flores, eu rabiscava correntes. Quando elas inventavam jogos, eu olhava a porta, medindo se dava tempo de fugir caso algo acontecesse. Era como se minha infância tivesse sido sequestrada e agora, mesmo livre, eu não soubesse mais como usá-la. À noite, o descanso nunca vinha completo. Eu fechava os olhos e ouvia o som das correntes tilintando, as chaves batendo no cinto, os passos pesados no corredor da casa antiga. Sonhava que ele estava do lado de fora, girando a maçaneta. Acordava suada, chorando sem perceber. Minha mãe me abraçava, passava a mão no meu cabelo e dizia: "Calma, minha filha, é só sonho." Mas os olhos dela denunciavam que ela também sonhava com as mesmas coisas. Quantas vezes acordei e vi minha mãe olhando a janela aberta, imóvel, como se esperasse ver a sombra dele ali. Era como se nem a claridade do novo lar fosse suficiente para apagar a escuridão que ele tinha deixado. E como se não bastasse o fantasma, tinha também a ameaça real. Por meses, meu pai tentou nos achar. Ficamos sabendo porque parentes comentavam de longe, cochichando. Ele rodava pelas ruas, perguntava em portas, tentava arrancar informação dos vizinhos.
Minha tia contava com medo nos olhos. Ele veio aqui perto ontem. Cada notícia dessas fazia minha mãe endurecer o rosto. Trancava mais a porta, pedia silêncio redobrado e não me deixava dar um passo sozinha. Eu vivia com a sensação de que, a qualquer momento, ia ouvir o tilintar da chave e tudo recomeçaria. Com o tempo, ele sumiu. Talvez tenha desistido, talvez a bebida tenha finalmente consumido o resto dele. Mas o medo não sumiu. O fantasma dele nunca nos deixou de verdade. Eu cresci carregando esse peso. Enquanto outras meninas sonhavam com casamento, eu só pensava em como me manter longe de qualquer coisa que lembrasse meu pai. Homem, para mim, sempre foi aviso de perigo. Não importava se sorria bonito, se falava manso. No fundo, eu só via a sombra dele. E mesmo quando a vida me levou a conhecer pessoas boas, eu nunca consegui entregar confiança inteira. Sempre sobrava a dúvida, aquela voz amarga dentro de mim. Cuidado, uma hora ele mostra quem é de verdade. Essa foi a herança que meu pai me deixou. Não terras, não dinheiro. Me deixou um medo que nunca mais saiu. Um medo que moldou minha vida, que entrou na minha pele e se instalou. E eu confesso, sem vergonha, nunca consegui confiar plenamente em homem nenhum. Dizem que o tempo cura tudo. Besteira. O tempo não cura, só ensina a gente a conviver com as feridas abertas. Eu cresci, casei, tive filhos, mas nunca deixei de ouvir o eco daquelas correntes dentro do peito. O mundo me via como mulher adulta, mas por dentro eu continuava sendo a menina que se encolhia cada vez que escutava o barulho de uma chave batendo no metal. Casei não porque acreditava no amor de novela, mas porque parecia que a sociedade esperava isso de mim. Meu marido era um homem direito, trabalhador, nunca levantou a mão para mim. Mas mesmo assim, eu nunca consegui me entregar por inteiro. Bastava ele falar mais alto, mesmo sem intenção de briga, que meu corpo encolhia sem eu perceber. Bastava o barulho da chave dele abrindo a porta à noite e meu coração disparava como se eu tivesse voltado para aquela casa antiga. Eu sorria, fingia normalidade, mas por dentro eu me perguntava, e se um dia ele também mostrar outro lado? Ele notava, perguntava, por que você me olha assim, como se tivesse medo? Eu só respondia, é coisa minha. E engolia a verdade, porque como é que você explica que o medo virou parte de quem você é? Quando os filhos vieram, eu descobri que o medo não diminui, ele se multiplica. Passei a dormir ainda menos, sempre alerta, como se cada barulho da noite fosse aviso de perigo. Não deixava minhas filhas brincarem sozinhas, não permitia que dormissem fora de casa, e se alguém batia a palma no portão, meu coração já acelerava. Minha mãe dizia, deixe eles viverem, minha filha, senão você vai matar a infância deles. Mas eu não conseguia. Eu sabia como a inocência pode ser arrancada em silêncio, e eu jurava que com eles seria diferente. Minha mãe envelheceu rápido. O corpo dela carregava o preço de tantos anos de luta. As mãos cheias de rachaduras de tanto sabão, as costas curvadas, os olhos marcados pelo choro que nunca foi visto. Mesmo assim, até o fim, ela mantinha aquele sorriso torto que eu conhecia desde criança. Pelo menos a gente saiu de lá, minha filha. Pelo menos a gente não morreu lá dentro. Era o que ela sempre dizia, e eu abraçava ela com força, tentando acreditar que aquilo bastava. Mas no fundo, eu sabia que o lá dentro nunca tinha nos largado. O mais difícil era lidar com as marcas invisíveis. Eu podia abrir uma janela, mas sempre fazia devagar, como se alguém fosse brigar comigo. Dormir com a porta destrancada? Impossível. Até hoje tranco 2 vezes e ainda encosto um móvel. Meus filhos riam, diziam que eu exagerava. Só que eles nunca ouviram o som de uma corrente sendo fechada atrás de si, transformando uma casa em cadeia. Eles nunca sentiram o gosto amargo de ser propriedade de alguém. As noites continuavam sendo terreno perigoso. Eu fechava os olhos e os pesadelos vinham. O tilintar das correntes, o bafo de cachaça, a sombra dele na porta. Acordava suada, com o coração disparado. Muitas vezes, até depois de casada, acordei gritando baixo, com medo de assustar as crianças. Meu marido tentava acalmar, perguntava o que havia, mas eu só dizia, sonho ruim. Ele nunca soube a verdade, nem ele, nem ninguém. Minha mãe, já velha, também nunca se libertou de verdade. Às vezes eu pegava ela parada na varanda, olhando para o nada, os olhos cheios de lembrança. Perguntava, tá pensando nele, mãe? Ela respondia só com um sorriso cansado.
A gente nunca esquece, só aprende a andar junto com a lembrança. E era verdade, o passado não vai embora, só muda de lugar dentro da gente. Com o tempo, meu pai desapareceu do mapa. Talvez a bebida tenha acabado de consumir o que restava dele. Talvez tenha desistido de procurar. Mas o fantasma dele nunca foi embora. Bastava ouvir um homem falando alto na rua para minha pele arrepiar. Bastava escutar o barulho de metal para eu lembrar do tilintar das chaves. E assim eu segui a vida, vivendo como quem nunca baixa a guarda. Nunca confiei por inteiro em homem nenhum, nem nos bons, nem nos que nunca me deram motivo. Sempre sobrava a dúvida, aquela voz amarga. Cuidado, eles sempre mostram quem são. Essa foi a verdadeira herança que meu pai me deixou. Não ouro, não terras. Me deixou desconfiança, medo e correntes invisíveis que até hoje arrastam comigo. Agora que já estou no fim da estrada, olhando para trás, parece que vivi várias vidas dentro da mesma pele. A primeira foi a infância roubada, cheia de correntes, gritos e silêncio forçado. A segunda, a fuga e os anos de medo camuflado, tentando construir algo novo em cima de um terreno minado. E a terceira é essa aqui, a velhice, onde as lembranças voltam com tanta força que às vezes penso que ainda estou naquela casa, ouvindo o tilintar das chaves. Minha mãe, que foi meu escudo até o último suspiro dela, já partiu faz muitos anos. Lembro como se fosse agora, deitada, fraca, mas ainda segurando minha mão com a mesma firmeza de quando corríamos juntas pela estrada de terra. Antes de fechar os olhos pela última vez, disse: "Pelo menos a gente saiu de lá, minha filha. Pelo menos a gente não morreu presa." Essas foram as últimas palavras dela. E eu chorei como criança, porque sabia que, de certa forma, uma parte de mim estava indo junto. Sem ela, eu me sentia novamente a menina encurralada. Só que dessa vez, não tinha quem me protegesse. Meus filhos cresceram sem nunca conhecer de verdade o inferno que eu e minha mãe vivemos. Graças a Deus, não precisaram ver corrente em portão, nem ouvir ameaça no meio da noite. Mas pagaram, sim, o preço das minhas cicatrizes. Eu era a mãe exagerada, a que trancava a porta 3 vezes, a que não deixava brincar longe, a que inventava desculpa para não deixá-los dormir em casa de vizinho. Muitas vezes ouvi eles reclamarem: "Mãe, a senhora não confia na gente?" E eu respondia sempre o mesmo: "Eu confio em vocês. Eu não confio no mundo." Nunca expliquei o porquê. Porque, se explicasse, talvez eles nunca conseguissem dormir em paz. Casei. E não vou mentir, meu marido foi um bom homem. Nunca me levantou a mão, nunca me negou respeito. Mas eu nunca consegui relaxar por completo ao lado dele. Quando chegava mais tarde e eu ouvia a chave girando na porta, meu coração disparava. Bastava ele falar mais alto por algum motivo bobo e meu corpo encolhia sozinho. Ele percebia e perguntava: "Por que você reage assim? Eu não sou seu pai." E eu só respondia: "É coisa minha." Nunca tive coragem de abrir a ferida. Quem não vive, não entende. E quem viveu, não precisa de explicação. As noites nunca voltaram a ser tranquilas. Até hoje, mesmo idosa, às vezes acordo suada, o coração disparado, jurando que ouvi correntes batendo. Já me peguei levantando da cama e encostando um móvel na porta, mesmo sabendo que não há ninguém atrás dela. É automático. O medo fica gravado na carne. E o fantasma dele? Nunca foi embora. Sumiu do mundo, ninguém nunca mais ouviu falar. Dizem que morreu sozinho, entregue à bebida. Eu não sei e nem quero saber. Mas dentro de mim, ele continuou rondando. Bastava ouvir passos masculinos pesados ou o barulho de uma chave para minha mente voltar para aquele quarto, para aquela noite em que minha mãe segurou a máquina de escrever e nos arrancou a liberdade à força. Minha mãe dizia: "A gente nunca esquece, só aprende a conviver." E é verdade, eu nunca esqueci. Só aprendi a caminhar com as correntes invisíveis, como se fossem parte do meu corpo. Agora, sentada aqui, velha, com o cabelo branco e as mãos marcadas pelo tempo, penso em tudo que ficou para trás. Penso no quanto lutei para criar meus filhos longe daquele inferno, no quanto minha mãe se sacrificou para que eu tivesse uma chance de viver. Penso também no quanto ainda sou refém de lembranças que ninguém vê. Se você me perguntar se eu me considero vítima, eu digo que não.
Essa palavra nunca me serviu. Vítima parece gente calada, gente derrotada. Eu prefiro dizer que fui sobrevivente. Porque, se dependesse dele, eu não estaria aqui contando essa história. E sobreviver, do jeito que foi, já é vitória. Nunca consegui confiar plenamente em homem nenhum. Nem nos bons, nem nos que nunca me deram motivo. Sempre havia a sombra dele entre mim e qualquer um. Essa foi a herança que meu pai me deixou. Não terras, não bens, mas um medo que grudou na minha alma como tatuagem. Mas, no fim das contas, eu sobrevivi. Não inteira, não sem cicatrizes, não sem medo, mas sobrevivi. E contar minha história agora é a forma que encontrei de quebrar o silêncio que me sufocou por tantos anos. Porque se eu morrer e essa história morrer junto, aí sim ele vence. Hoje eu posso abrir a janela sem pedir permissão. Posso sentir o vento entrar sem que ninguém reclame. Ainda sinto as correntes no peito, mas agora sei que não mandam mais em mim. Essa é a verdade que deixo. Naquela noite em que minha mãe ergueu a máquina de escrever, a gente não ganhou a liberdade. A gente arrancou ela à força. E até o último suspiro vou carregar essa lembrança como prova de que, apesar de tudo, eu sobrevivi. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.